Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe, tudo jóia? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico, né? Que é o assunto que nós estamos vendo aí, dando prosseguimento ao conteúdo de trigonometria. Então, olha só, como que é montado o ciclo trigonométrico? Essa é a primeira pergunta nossa, certo? Observe que o ciclo trigonométrico ele tem dois eixos coordenados, é como se fossem os eixos cartesianos, tudo bem? Ele é formado por uma circunferência de raio 1. Então, olha só. 1 aqui, 1, menos 1, menos 1. Então, temos uma circunferência de raio 1. Tudo bem? E, além disso, né? Como a gente tem esses dois eixos coordenados aqui, eles dividem em 4 pedaços essa circunferência, que nós vamos chamar de quadrantes a partir de agora. Então, primeiro quadrante, a gente sempre põe no sentido anti-horário. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Tudo bem? Observe que nosso eixo x será o eixo cosseno a partir de agora, tá bom? Nosso eixo y será o eixo seno. Então, para a gente não esquecer, a gente cossa embaixo e acena em cima. Eu gravo assim, eu acho que é interessante porque, enfim, é uma bobeirinha, né? Mas eu acho que ajuda. A gente cossa embaixo e acena em cima. Então, sempre cosseno eixo x, seno eixo y. Tudo bem? E aí, ó, como que a gente calcula os valores de seno e cosseno, mais especificamente, nesse ciclo trigonométrico? Eu vou trabalhar só seno e cosseno porque a tangente é um pouquinho diferente. Depois eu gravo uma outra aula, uma outra videoaula, para ficar mais tranquilo para vocês. Tá? Este material aqui, acho que é até importante eu falar também, eu peguei num site, né, chamado GeoGebra. Geo, de geometria, Gebra. Gebra, normal mesmo. E lá tem diversos materiais sobre diversos assuntos de matemática. Eu até sugiro que vocês entrem depois, se vocês tiverem um tempinho, né, enfim, para conhecer. Lá tem muita coisa bacana que dá pra gente estudar alguns conteúdos de matemática. Então, olha só, o ciclo trigonométrico, eu peguei lá esse material e aqui, ó, observe que ele é animado. Então, isso que é legal, dá para você visualizar como funciona o ciclo trigonométrico. Olha só, eu tenho um ângulo alfa aqui no centro, né? Eu tenho essa medida aqui em azul aqui no eixo x, que é os valores de cosseno, aqui ele até coloca aqui em azul. E eu tenho essa medida aqui em verde, que é o valor de seno. E observe aqui, ó. Observe os valores de seno e cosseno quando eu altero o meu ângulo. Olha só o que acontece. Aqui. Venho pra cá. Meu alfa é igual a 180. Beleza? Perdão. Meu alfa é igual a 180. Aqui eu vou girando. Girando aqui. Cheguei que meu alfa aqui é 270 aproximadamente. E aqui, por fim, retorna a 0 graus. Ou 360 graus, né? Isso. Então, olha só que bacana. Aqui dá pra gente visualizar os valores de todos os ângulos, né, no ciclo trigonométrico. Observem, por exemplo, a gente já sabe quanto que é o seno de 30. O seno de 30 é quanto, pessoal? O seno de 30 é meio, né? Se você lembra aí, o seno de 30 tem até naquela tabelinha, né, que vocês fizeram. Seno de 30 graus vale meio. Deixa eu pôr aqui. Aproximadamente, né? Ó, o ângulo quando é 29,99 graus, quase 30, né? Olha só o valor do seno. É meio. Isso aqui são valores aproximados, tudo bem? O valor do seno é meio. Deve ser 0,5 alguma coisa, 0,40 e alguma coisa, certo? 49 e alguma coisa. Mas observe que o valor aproximado então, do seno de 30 graus dá quanto? Meio. E o cosseno não é raiz de 3/2? Raiz de 3 é 1,7, dividido por 2 dá 0,85.
Então, olha só, aproximadamente 0,87. Então, olha que bacana. Ele nos dá esses valores, ó, bem aproximados. Por exemplo, o ângulo de 45 graus. Quanto que é o valor lá do seno e cosseno de 45 graus, não é? Não é o mesmo, né? Raiz de 2 sobre 2? Então, olha só. 0,71, que é aproximado, obviamente. Olha só o ângulo de 60 graus, que nós já sabemos também. Difícil parar em cima, mas aqui, mais ou menos. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Não é meio? Cosseno de 60 graus é meio. E o seno é raiz de 3 sobre 2. Então tem que dar quanto? 0,87. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então olha só. O valor aqui é o mesmo. Olha que bacana. Quando o meu ângulo aqui vale 90 graus, olha o valor. O cosseno vale 0 e o meu seno vale 1. Observe que aqui, ó, o meu cosseno valia 0 e o meu seno vale 1. Ou, perdão, meu cosseno vale 1 e meu seno vale 0. Tudo bem? Observe que aqui o meu seno vale 1 a partir de agora e o meu cosseno vale 0. Aqui, este que é o ponto fundamental agora do ciclo trigonométrico. Nós vamos observar que, para alguns certos ângulos, nós vamos ter valor de seno e cosseno iguais. Tudo bem? Valores de seno e cosseno iguais. Porém, o que vai alterar de um para outro? O sinal. Então, olha só. O cosseno de 180 graus, né, que está aproximadamente 180, é menos 1 e o valor de seno é 0. Mas observe que o valor 1 e 0 é o mesmo valor de quando o cosseno é o cosseno de 0 graus. Ou melhor, quando o ângulo é 0 graus. Tudo bem? Olha só, quando meu ângulo é 0 graus, meu cosseno vale 1 e meu seno vale 0. Então observe que o que muda aqui é apenas quem? O sinal. Tudo bem? E muda por quê? Por causa dessa definição aqui no ciclo. Então, por isso que o ciclo é importante. A gente vai começar a entender os ângulos, né, que possuem esse mesmo valor aqui, em módulo de seno e cosseno, porém possuem sinal diferente devido ao quadrante que ele se encontra. Então, observe, 180 graus muda, é menos 1 e 0. Por quê, professor? Ué, bem, porque no ciclo trigonométrico, olha só, esse lado aqui, ele é negativo para o cosseno. Observe que o quadrante, ó, 2 e 3, ele é negativo para o cosseno. E 1 e 2 é positivo para o cosseno. Certo? Cosseno, quando eu falo, o eixo X aqui, ó. 1 e 4 é positivo, 2 e 3 negativo. Beleza? Observe agora aqui, ó, no ângulo de 90, né, aproximadamente, o cosseno vale 0 e o seno vale 1. E olha lá no ângulo de 270. Meu cosseno vale 0. E o meu seno, ao invés de valer 1, agora vai valer quanto? Menos 1. Então, observem isso, que apenas o sinal é que muda. Certo? E isso vai valer para outros ângulos também no ciclo trigonométrico. Olha só, observem aqui comigo, ó. O ângulo de 20 graus... de 30 graus, perdão, né, que é um ângulo notável, nós vamos estar mais preocupados com os ângulos notáveis, mais ou menos 30 graus. Ele vai corresponder ao ângulo que está mais ou menos nessa mesma altura que ele aqui, ó, só que no segundo quadrante, certo? E que está na mesma altura, só que aqui no terceiro quadrante. Só que está na mesma altura, só que no quarto quadrante. Então, quando eu tenho um ângulo aqui no primeiro quadrante, ele vai ter o valor de seno e cosseno. E ele vai ter outros 3 ângulos que vai ter o mesmo valor que ele. De seno e cosseno, eu digo, ó. Observe, ó, de 30 graus mais ou menos, o cosseno deu 0,87, raiz de 3 sobre 2, e o seno deu 0,5. Agora eu vou vir aqui, ó, no ângulo aqui que está mais ou menos na mesma altura, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo de 150. Tá bom?
Olha que bacana. O que vai mudar? Não era 0,87 o cosseno? Ele vai continuar sendo 0,87, só que agora negativo. Por que negativo, professor? Porque está no segundo quadrante. E o meu seno é meio, continua sendo meio. Porque o seno aqui no primeiro e segundo quadrante ele é positivo. Aqui, ele é calculado aqui nessa parte de cima aqui do eixo Y. Então ele é positivo. Certo? Olha só. Agora vamos vir aqui para baixo. O ângulo correspondente aqui é 210. Esse aqui vai ter lá no texto base para vocês, tá? Tem lá no texto base. Aí vocês dão uma olhadinha com carinho. Olha só o valor de seno e cosseno. São os mesmos, só muda quem? O sinal. Por quê? O seno no terceiro quadrante ele é negativo e o cosseno é positivo. Então, o cosseno é negativo, perdão. Os dois são negativos. Então, meu cosseno é menos 0,87, meu seno é menos 0,5. Vamos para o quarto quadrante. O ângulo correspondente ao ângulo de 30 graus no quarto quadrante é o ângulo de 330. Observem aqui, aproximadamente, né? Observe, o valor de cosseno e de seno em módulo é o mesmo, só muda que o sinal é diferente, ó. Então, o meu cosseno agora, ele volta a ser positivo, né, no quarto quadrante, então 0,87 positivo, e meu seno continua sendo negativo no quarto quadrante, que vale menos meio. Conseguiram observar essa relação? É isso que vai ser interessante para nós estudar aqui. Então, eu trouxe para vocês apenas do ângulo de 30 graus, certo? Observe então que o ângulo de 30 graus ele possui os mesmos valores em módulo, quando eu digo, né? Em módulo eu não estou considerando sinal, dos ângulos, né? De 150, de 210 e de 330. E isso vai acontecer também para os ângulos de 45 graus, vai acontecer também para o ângulo de 60 graus, eles vão ter os mesmos valores em outros quadrantes. Na verdade, para todo ângulo, você tem um correspondente no segundo quadrante, tem um correspondente no terceiro e tem um correspondente no quarto. Bacana? Então, enfim, eu queria trazer essa animação para vocês, para que fosse mais fácil de vocês observarem como funciona o círculo trigonométrico. Eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, se quiser procurar esse material também, procure lá no site do GeoGebra, tudo bem? Para vocês terem um acesso e verem direitinho como funciona o ciclo trigonométrico. Tá ótimo, meninos? Então um abraço, fiquem na paz e que fique todo mundo bem. Até a próxima!